Virgem, se esse vídeo apareceu para ti hoje, tu te prepara, porque presta atenção, porque a espiritualidade já tá falando comigo, já tá mostrando. Calma. Isso, paciência. Eu sei que tu tá, ó, viu? Viu como pede paciência? Paciência leva o quê? A inteligência. Sem paciência, não usa a inteligência. E aí não conquista o que quer. Não entende o que é necessário. Não pega o caminho, não pega o direcionamento, não pega o esclarecimento. Vive na preocupação com dinheiro, né? Cansado de esperar respostas. Também, né? Tentando resolver todos os problemas de todos e de tudo. Não dá. Tá? Então, aqui já nessa primeira carta, a espiritualidade já está mostrando aqui para ti, Virgem, que agora é o momento, sim, de entender que tem problemas que não são para ser resolvidos por ti. Usa a tua inteligência, usa a tua capacidade de transformação. Tudo aquilo que tu toma uma ação, tu transforma e leva a um grande resultado. Tá? Então, fica comigo até o final, porque além dessa leitura linda e maravilhosa que os mentores já estão conversando conosco, temos números, temos muitas coisas para ser falada aqui, até porque piscou, acabou, né? Piscou, acabou a leitura. Vamos ver o que vem trazendo? Nossa, duas rainhas. Rainha de copas e rainha de ouro. Que poder, hein? Que inteligência, que poder, que colocação. Essa primeira energia já me mostra, assim, eu vejo tu tentando manter tudo sob controle. Eu vejo tu conseguindo resolver até muita coisa, Virgem. O problema é que existe, sim, uma diferença entre organizar a vida e tentar carregar o mundo inteiro nas tuas costas. Tem uma grande diferença aqui que os mentores estão já falando para nós. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que mais o tarô já está mostrando. Não dá para te ficar assumindo responsabilidade que não é tua, resolvendo problemas da família que não são tua. Olha o enforcado. Acabei de falar, é exatamente isso. O enforcado está se colocando neste posicionamento para se iluminar. Se tu prestar atenção, a iluminação na cabeça dele. Ele busca a iluminação, ele busca o entendimento, e é isso que tu tá precisando. Entender que tudo isso que tu tá vivendo, toda essa situação que tu tá vivendo, é exatamente devido a tudo que tu tá carregando, a tudo que tu tá aceitando a carregar. E o enforcado tá pedindo para ti, olha, sim, tu tem tua inteligência, tu tem teu poder, tu tem teu posicionamento, só que tu precisa entender que muitas das vezes tu sabe que tu tem esse posicionamento, mas tu não usa esse posicionamento ao seu favor. Então o enforcado tá aqui para te mostrar. Tá na hora de sim, de voltar. Tá aí, ó. E novamente, essa carta aqui, se eu falar para vocês que ela tá bastante vindo, até porque a Santa Saracali traz uma representação, né, da nossa Santa Saracali. Ela vem abençoando os teus projetos, abençoando, fazendo que tu te ilumine, te revigore, né, traga o descanso merecido após essa... Caiu também. Após essa transição que aconteceu, dessa situação que tu perdeu, dessa situação que te roubaram, que te tiraram, que te deixaram fraco, né, que tu foi decepcionado, que se decepcionou com alguém ou com alguma situação, fala muito sobre isso, tá? Eu já vamos utilizar mais. Vamos trazer o nosso outro tarô. Vamos deixar os nossos pretos velhos aqui, porque eles também vão trazer a mensagem para ti, hein, Virgem? Por isso que é importante ficar até o final. Não é picoteado. Vamos ver o que vem trazendo então para Virgem. O nosso tarô do Eight, o que ele vem falando. Qual a energia? Interessante, porque assim, 5 de espadas com 8 de ouro,
é exatamente o que eu vejo sobre alguns conflitos que vêm acontecendo, tá? Mas ao mesmo tempo, olha só, a gente fala sobre a Rainha de Copas. Rainha de Copas é o posicionamento sobre o teu emocional, sobre as tuas questões, sobre o teu crescimento, teu desenvolvimento, principalmente do teu interno para o teu externo. As tuas emoções, tudo aquilo que tu coloca numa posição, tu é a dona da tua taça, tu é a dona dos teus sentimentos. O 5 de espadas vem falando sobre isso, não aceite conflitos, não aceite, e não é para bater de frente, não é, eles não estão mostrando, falando isso justamente para te bater de frente, para ver conflitos, briga, não, é para evitar conflitos, evitar bater de frente. Justamente para não trazer para não trazer para tua energia, para tuas emoções, coisas desagradáveis e fazer que tu saia de um caminho, de um ritmo que vem apresentando, que nem aqui o 8 de ouro, as tuas habilidades, mostrando que sim, olha, eu entendi que eu tenho, que eu sei que eu tenho conflitos internos, também tenho os conflitos externos, situações que já passaram pela minha vida, situações que já aconteceram pela minha vida, como tem situações que estão acontecendo na minha vida, só que agora é o momento que realmente eles estão falando, que é o momento de se reconectar consigo mesmo, principalmente trazendo o que há de melhor para ti. Porque se tu aceita esses conflitos na tua vida, aceita, que nem mostra aqui para mim, aceita e segue assim, sem transformar aquilo que não tá te fazendo bem, cortando, né, corta a carta da morte pra, ali finalizando essa primeira linha. Então é a sabedoria, é o desenvolvimento, até porque tem uma coruja ali junto, né, a coruja traz o simbolismo da sabedoria, da inteligência. Vamos lá, que mais? Mais cartas para o signo de Virgem. Que mais os nossos orixás vem falando, vem trazendo? Qual energia? Nosso hierofante. Interessante. Interessante, o hierofante junto com o enforcado. A torre. A torre com o 4 de espadas. Eu tô olhando aqui e analisando o que eles estão me mostrando, porque eu tô vendo exatamente, é algo que, dessa destruição, dessa situação que foi roubada de ti, tirada de ti, é que vai vir o crescimento. Que vai vir, Rei de espadas. É aonde vem o teu crescimento, o teu desenvolvimento. A torre não é para ter medo daquilo que tu tá vivendo. A torre simplesmente é para entender aquilo que tu tá vivendo. Não é o medo. O medo não vai fazer tu construir, o medo vai fazer tu desistir. Então aqui é o momento que eles pedem para o quê? Para te não enxergar o medo, para destruir o que está acontecendo, aquilo que tu já está até mesmo construindo novamente, tá? Vamos lá. No fundo do deck, 10 de paus. É. O 10 de paus, ele vem falando exatamente daquilo que tu tá vivendo, né? Falando sobre esses fardos, sobre esse peso que tu tá carregando. Então já deixa aqui nos comentários. Ó, deixa assim, ó, exatamente essa frase aqui, ó. O fardo só é pesado se eu tentar carregar tudo sozinho. O fardo só é pesado se eu tentar carregar tudo sozinho. Não deixe que isso se torne um fardo para ti. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais vem respondendo aqui. 8 de copas. Que mais? Por gentileza, mais cartas na mesa. 8 de copas, o eremita. Olha aqui. Não, chega. Eu entendi.
Eu quero sim a minha vida, a minha alegria, né, eu quero ter todo o controle sobre as minhas emoções, então eu vou buscar o que é necessário. O eremita fala sobre isso, sobre essa busca. A busca da sabedoria, do conhecimento, né, que te torna um ser inteligente. Pode te tirar tudo menos a tua inteligência. Exatamente. Tá? Vamos lá. Que mais? Que mais que vem falando aqui? O valete de espadas. O valete de espadas, 2 de espadas e a rainha de paus. Bom, nessa energia que estão me mostrando, até porque no fundo do deck está o 9 de paus. E a gente está vendo que no fundo deste deck, o que veio? O 10 de paus. Então tu vai carregar somente aquilo que é para tua vida. Tu vai parar de ficar carregando coisas que não é de ti, não é para ti. Entende? Então, assim, questões que estão me mostrando que tu tá muito cansado, principalmente nesse excesso de, de preocupações, 2 de espadas, né? Eu vejo que nas questões financeiras, ligado à estabilidade, que tu tá querendo ter essa estabilidade, né? Não necessariamente uma riqueza imediata, eu sei, eu te entendo, mas sim algo que vai te ajudar em tudo que tu precisa, né? Que não vai te trazer vai te tirar desse prejuízo, dessa escassez, que vai te trazer equilíbrio, conforto, né? Exatamente essa é a energia. E isso vem me mostrando sim, mas o que me mostra? Precisa olhar para frente e saber o que realmente vai se formar em ordem. Como assim? Tudo que tu tá vivendo, as contas, dívidas, essas preocupações, família, filhos, tudo isso. Eu vejo exatamente quando tu olha à frente, tu começa a organizar. Não tem mais nada que possa estar te impedindo. Entende? Então, aqui também me mostra dinheiro que vem, até porque pode aumentar na tua questão financeira, trazendo mais equilíbrio, estabilidade, né? Eu vejo exatamente algo que tu vai transformar através daquilo que tu já sabe fazer. Porque eu vejo pessoas aqui com muita facilidade de organização, só que ajuda outras pessoas, organiza a vida de outras pessoas, mas a tua, depois eu vejo, né? Aquela situação, depois eu vejo a minha. Não, tu vai organizar a tua e tu vai ser exatamente o exemplo disso. E aí tu vai poder até mesmo ajudar nessas questões outras pessoas. Trabalha com administração também? Administração, se tu ensina na área da saúde, trabalha na área de terapias, terapeutas, pronto, técnicos, artesanatos, eu vejo muito ligado a isso. Tem uma boa desenvoltura nessas questões aqui. Trabalhar com vendas, com pessoas, é muito bom. Então eu vejo sim, tu criando algo diferente para ti, e isso melhorando as tuas questões financeiras. E isso também podendo se tornar a tua profissão, né? Saindo de energias de ligação de aprisionamento. Então eu vejo sim, quem está procurando trabalho vai começar talvez fazer algo por conta, né? Talvez está procurando e não está acontecendo, não, eu não quero trabalhar por conta, eu quero trabalhar na empresa, eu não quero ser o funcionário, pronto, não tem problema, já escutei isso já. Então o que vem falando aqui? Organiza o teu currículo, veja o teu currículo, veja o que tu está enviando para essa empresa, o que tu está mostrando das tuas qualidades, os teus dons, talentos, para o que vai acrescentar naquela empresa, se a empresa te contratar. Começa a analisar para onde tu está enviando, já para saber também quando vir essa chamada de para entrevista, né? Para te ser entrevistado. Então, tu saber exatamente com quem está lidando, aquela empresa, o que significa, o entrevistador pode já até mesmo já saber uma resposta, não ficar na hora ali, ai, agora eu não sei.
Eu não sei, eu só me lembrei que mandei currículo para cá e nem sabia que empresa era, nem sei do que trabalhava. Não, né, Virgínia, eu sei que tu não é assim, mas eu sinto que tu precisa estar mais atento em tudo, tá? Então tem oportunidade que aparece sim, em várias áreas, em áreas até mesmo que tu conhece, né, trabalhando, eu vejo indicação, tá? Ó, exatamente. A indicação tá aqui, ó o cigano falando. Olha o que que os nossos pretos já estão mandando te dizer, tá? Talvez tu vai começar um curso, concurso, e às vezes nasce daí. Olha o preto. Que lindo! Filho, a luz mora dentro de você. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Olha que lindo. Olha que perfeito. Eu vejo sim os caminhos se abrindo, né? E se abrindo muito. Olha que a chave. Então, ô Virgem, caso a tua vida não esteja acontecendo, isso aqui é para te mostrar que vai acontecer, porque tu vai pegar esse direcionamento e tu vai aplicar. E aí tu vai ver o resultado acontecer. Não é simplesmente para ouvir dizer assim, as cartas foram faladas, a cigana lá falou. Então eu vou esperar acontecer, tá? Isso é muito importante entender, ter esse discernimento de entender que isso sim pode acontecer na tua vida, justamente já aconteceu para a vida de pessoas, porque já teve esse movimento. Não digo dessa ação, mas de outras coisas que eu já falei, né? Porque eu trago a mensagem dos nossos ciganos, a mensagem dos teus mentores para ti. Então, se tu acha que tem alguma coisa que não é verdade, aí tu se entende com eles, tá? Não é comigo. Tá? Então, vou trazer mais 3 cartas aqui, porque os pretos estão falando. A chave já veio abrindo todos os caminhos, mostrando para ti as tuas grandes realizações que vêm agora à frente, né? Então pode ser um novo empreendimento, pode ser uma nova, que nem eu falei, uma nova profissão a partir de ti mesmo, pode ser uma sociedade, tá? Essa é a questão, principalmente falando sobre questões judiciais. Nossa, exatamente. Vem, tá? Logo vem essas questões judiciais para tua vida também, tá? Não acha que, mas não falou, vem. Eles estão mostrando sim, ó, olha os caminhos, eu acabei de falar que vem. O judicial vai dar vez agora aqui para ti, tu vai enxergar assim, né, o advogado chamando, o juiz já marcando a audiência. Eu vejo a chave se abrindo, assim, para as novas oportunidades de crescimento. Se tem algum dinheiro para receber por questões judiciais, isso vai acontecer. Eu vejo também, se tu tem alguma questão de mudança, vai acontecer. Eu vejo mudança de casa, mudança de profissão, mudança de trabalho, mudança de rotina, isso é muito bom. Usando a tua inteligência, o teu amor. Exatamente, olha aqui. A carta do coração e a carta das nuvens. Tu vai passar por todas as tempestades e não vai nem perceber que passou por ela. Porque não vai fazer, sabe? Não vai te fazer mal nenhum, já digo assim, porque eu vejo a espiritualidade muito firme contigo aqui. A espiritualidade te auxiliando na tua vida. Tá? Principalmente agora falando sobre também em auxiliar na tua vida, eu vejo em questões de saúde, o que que acontece? Até antes da saúde, porque agora me mostraram um negócio aqui que eu preciso falar, tá? Nem todo mundo precisa saber dos teus projetos. Tu sabe disso, né? Eu sei que tu sabe. Nem tudo, nem todo teu sonho. Meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é fazer uma viagem, meu sonho é morar em outro lugar, meu sonho é ter dinheiro. É claro que entender que ter dinheiro, tu precisa fazer alguma coisa, né? Alguma ação tu precisa fazer para ter esse dinheiro, né? Então, nem tudo precisa ser compartilhado, tá? Porque algumas conquistas que crescem e crescem muito melhor, desenvolvem muito melhor quando elas são protegidas. E eu vejo essa proteção, então faça a proteção também na tua vida, tá? Na saúde, que nem agora eu ia entrar, porque a criança fala aqui, as outras cartas também estão me mostrando, eu vejo que tu sabe, né? Tu sabe exatamente o que precisa fazer.
E o porquê que tu tá adiando? Ah, não, é porque senão se eu parar eu não vou ter, eu posso ser demitida, se eu parar, quem é que vai cuidar da casa? Se eu parar, quem é que vai fazer tal coisa por mim? Se eu parar, quem é que vai fazer isso e tal outra pois é. Mas aí se tu não parar, a vida vai fazer tu parar, e eu já digo de vários sinais e tu sabe. Ou vai fazer que aquilo que tá recém pode ser o início e pode trazer com tratamentos, né, pode fazer tu parar muito mais rápido, ou outro sentido também, porque a gente está vivo para isso, né, digamos assim. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. O corpo e a carne. O espírito continua. Ele está sempre em evolução. Tu está em evolução com o teu corpo e teu espírito. Então é isso que tu precisa entender. Tu precisa estar bem com o teu corpo para estar bem com o teu espírito, justamente para que as questões da matéria estejam bem na tua vida. Não adianta tu querer dinheiro se o teu corpo está pedindo cuidado. Não adianta tu querer ter um relacionamento bom se teu corpo está pedindo cuidado. Não adianta tu querer ter uma vida de sucesso se teu corpo está pedindo cuidado. Tu entende? Então começa, veja o exame, leva para o médico, remarca a tua consulta, faça o tratamento, né? Lembra que todo o cuidado de hoje é exatamente que vai evitar o problema de amanhã. Tá? Então, o que tu tem que assumir? Compromisso com a tua própria saúde, com a tua vida física, emocional e espiritual. Aí sim. Aí tu fez um combo completo, tu usou, aí, nossa, nunca mais vão te largar na tua vida. Certo? Quem eu falo? Eles. Os mentores, ciganos, o teu próprio mentor, teus próprios guias, teus próprios orixás, o teu próprio espírito vai estar sempre ali fazendo mais para te ter mais energia e fazer mais por ti. Tá bom? Então tá. Calma nessas energias de ansiedade também, Virgem, porque senão isso vai te atrapalhar em tudo. Já deixa aqui nos comentários. Eu confio nos caminhos que se abrem diante de mim. E recebo com sabedoria tudo aquilo que contribui para o meu crescimento. Axé, gratidão. Vamos lá, já vou trazer teus números então. Vamos trazer números para o signo de Virgem. O primeiro número, lembrando a todos vocês, ritual do nosso Pai Xangô e Exu, Caminho dos Justos, aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações, como também tem o outro canal lá, o Judeuá, para te ver o que os orixás têm para te dizer, para falar para tua vida, tá? Virgem, nasceu no dia 1º, minha falecida mãe é dia 1º. Aí, ó. Eita, mãezinha. Coisa boa. Nasceu também? Então, tem alguma coisa para ti. Esses números não são só números de aposta. Tu pode, claro, apostar, jogar, né? Mas esses números são os mentores falando com vocês. Número 35, pode ser tua idade. Número 6, calma aí, vou pegar aqui para te ver. Número 6. Então, 1, 35, 6, 17. Vou te mostrar. 17. Eita, pulou. Número 17. Qual é o outro número? Número 32. E falta 1, né? Falta 1. Vamos ver qual é o número de... Aí, veio. E veio, Virgem. É o número 57. Nasceu no ano de 57, tem 57 anos, teu DDD, é assim que tu vê se o mentor tá falando contigo, tá? Então eu vou te esperar no meu WhatsApp pra gente agendar tua consulta, ritual. Te espero aqui, sempre trazendo o melhor do direcionamento para tua vida. Te espero lá no Judeuá com muito amor e carinho. Gratidão e até os próximos vídeos. Namastê.